E assim foi passando o tempo. E foi passando o tempo e eu fui acompanhando a mudança de estatuto do país. Eu vou tentar fazer uma pequena síntese do que é que eu pensei nisso e sofri com isso, como todos os portugueses e muitos portugueses sofreram. Em primeiro lugar, eu tinha a convicção que Portugal, com este terreno que o nosso cardeal patriarca disse, que é o terreno que nos calhou onde encalhamos, é assim que eu defino os 92 mil quilómetros quadrados que nós temos, precisou sempre do apoio externo de Portugal. E o primeiro foi logo o Papa, o Afonso Henriques, disse que ia pagar um tributo de 4 onças de ouro. E está aqui pouca gente, os senhores guardam o segredo disso. O cronista diz que ele nunca pagou por esquecimento, muito bem lembrado. Depois o segundo amparo, na segunda dinastia, foi a Aliança Inglesa. Aí pagámos e não foi pouco que nós pagámos. E finalmente, quando se perdeu o último império, o terceiro império, não havia outra saída senão o apoio da Europa. Eu apoiei isso, o apoio da Europa. E foi por isso que, com a benevolência da geração mais nova, em que o nosso presidente se integrava, eu fui convidado a entrar no CDS. E pelas mesmas razões que eu tinha aceitado fazer reformas do ultramar, eu entrei no CDS porque achava que a democracia cristã era a que fazia mais falta à Europa. E eu pertencia já a algumas organizações que não faziam política, mas não se pode pensar sem que as ideias tenham efeitos políticos. E, portanto, eu pertencia ao Centro Europeu de Informação e de Comunicação, tinha delegações nos 14 países, cheguei a ser presidente internacional disso, depois entrei para a Federação do Novo Académico. Outro dia telefonaram, perguntaste se eu estava vivo. Eu agora já não falava. E isso foi a tarefa que nunca teve um conhecimento ou um efeito muito grande no país. Foi sempre um pequeno partido, mas com algumas pessoas com convicções, embora talvez neste momento a primeira coisa que nós precisávamos era de cada partido reformulasse os seus programas. Era isso que precisava de fazer. E o país foi a pouco e pouco ficando, em primeiro lugar, aquilo que eu chamo exógeno, quer dizer, vítima de efeitos de decisões em que não participou. E nós sofremos essas decisões. Depois, o país ficou exíguo, quer dizer, com um déficit permanente entre obrigações e recursos utilizados nessas cumprimento dessas obrigações. E, finalmente, o protetorado que nós ficamos. E que é um peso tremendo para a próxima geração. Neste momento, eu não vou avançar os mais, neste momento eu acho que a conjuntura é extremamente grave para a Europa. Porque acho que a Europa reconstituiu, em primeiro lugar, o limes do Império Romano. É a Chipre, é a Grécia, é a Itália, é a Espanha, é Portugal, um bocadinho da França já começa, e pelos caminhos por onde os bárbaros vieram ocupar o Império Romano, neste momento, é a própria pobreza que está a ser expulsa pela miséria, em relação ao norte, pelos mesmos caminhos onde os outros desceram. E é por isso que eu tenho feito empenho em defender janelas que eu penso que são de liberdade de Portugal. Uma delas é na CPLP, que é para outros exames e não são alegres, neste momento, também. A outra é a plataforma continental, que nós sabemos que estão a poder também alguns riscos. Numa Europa que dividida entre a Europa rica e a Europa pobre,
neste momento, está numa conjuntura estratégica, a meu ver, que exige prudência e sabedoria e uma grande capacidade nas relações internacionais, tudo coisas que têm um certo respeito, porque nós temos um tal Império Romano com a sua fronteira redefinida, povos ao sul desse Império, temos o Mediterrâneo transformado num cemitério, temos o desenvolvimento do terrorismo por toda a parte e temos o problema da Grécia. E este problema da Grécia eu acho extremamente grave. E porquê? Porque neste momento, segundo as estatísticas, que hoje é a fonte de inspiração dos europeus, 80% dos gregos não querem sair da Europa. Mas, se alguma distração ou leviandade fizer mudar a opinião dos gregos, nós não temos na Europa toda estadistas que reconstruíram a Grécia contra a fúria dos exércitos alemães, e não faltará quem queira trazer apoio à Grécia. Não digo mais detalhes, por um conselho que deu uma vez o governador civil de Beja, que tinha o nome do general, o mesmo do general que ocorreu o Presidente da República, foi assassinado. O Delgado. Era o governador Delgado, salvo erro, era de Beja. Mandou chamar a imprensa do distrito e disse, devia haver 2 jornalecos, e disse-lhes: eu sou muito liberal e, portanto, os senhores escrevem o que quiserem. Agora, há uma palavrinha que nunca podem usar. Uma é comunismo. Mesmo para dizer anticomunismo, porque sempre lembra. De maneira que eu não para as minhas conclusões sobre se alguma leviandade levar a mudar a opinião grega, eu não digo as palavras que me ocorrem, porque sempre lembro.